Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Verônica Calor, demais funcionários desse Poder Legislativo, pessoas aqui presentes, aqui eu quero abraçar de maneira especial o amigo ex-vereador Cui, aqui presente, abraçar um amigo Ailton, em nome dele aqui eu cumprimento todos os presentes aqui em plenário, abraçar o pessoal, todos amigos, familiares lá do Distrito do Guarani, da área rural do município, da área urbana dessa terra linda, abraçar a todos, dizer da satisfação de estarmos aqui voltando após o período de recesso parlamentar, mas a gente nunca parou de sempre firmar o nosso compromisso em legislar, participamos de reunião, de audiências públicas, e no dia a dia o vereador sempre é a locomotiva do povo, nunca para de trabalhar, e isso é muito importante. Mas dizer da satisfação de estar voltando às sessões, que é aqui onde a gente traz os documentos, aqui é onde a gente traz a voz do povo, é aqui onde a gente faz o verdadeiro papel do parlamentar municipal. Quero aqui, de maneira especial, também parabenizar todos os agentes de saúde pelos 30 anos. Né? Aqui, como falou o companheiro Antônio de Doca, né? Parece que foi ontem que assumiu, né, a sua função de agente de saúde, e a gente sabe que o agente de saúde é a porta de entrada da saúde do povo. A gente sabe da responsabilidade, do carisma que muitos deles têm, o zelo pelos pacientes, quando vai, tanto faz na área rural como na área urbana, a gente fica feliz, as marcações de consulta, de exames, né, todo aferimento de peso, de pressão. Então, o agente de saúde, ele pode-se dizer que são os nossos médicos. Então, aqui eu parabenizo todos eles e que Deus proteja e abençoe eles com toda disposição de atender nosso povo sempre, com um sorriso, com o coração aberto e com muita responsabilidade. A gente aqui fala dos problemas, fala dos pontos positivos que o município avança. Nós participamos, o mês passado, da construção, né, da LDO, né, do orçamento do município, mas a gente sabe que muitas coisas que colocamos no papel, né, das nossas reivindicações, das nossas propostas, às vezes elas ficam só lá no papel mesmo, e às vezes até por questão política, não vai aqui culpar a gestão, não vai aqui culpar secretários, mas vai lá que alguma pessoa diz, não, tira isso aqui que foi o Bato que colocou. Isso existe sim. Mas tem coisas que colocamos no papel que é importante, que não só para mim é importante, que não só para a dona Verônica é importante, mas para todos nós, para aquelas pessoas que precisam daquela função que seja realizada, seja a reforma, seja a construção, seja a ação, seja o que for. Mas tem coisas que colocamos no orçamento que é criativo. E tudo que se é criativo, ele traz desenvolvimento para o município. Ele traz bem-estar para toda a comunidade. Então, isso é importante. A gente senta, a gente sabe, quando estamos num local, que muitas pessoas ficam insatisfeitas quando a gente está lá. Que diz, ele não era para estar aqui de jeito nenhum. Mas não pode ser assim. Não pode ser assim. E eu lembro muito bem, senhor presidente, senhores vereadores, que na nossa diplomação lá em Parnamirim, lembramos bem quando a doutora juíza disse bem claro, e disse, senhor prefeito, governe para todos. E é porque ela nem sabe que existe lá o slogan governo de todos. Senhor prefeito, governe para todos. E tem que respeitar o poder legislativo. E tem que respeitar ainda mais a oposição. Acho que os senhores lembram disso. Porque da oposição, quando nós aqui mostramos o que precisa, eu sempre digo isso, que tem a crítica construtiva, é o ponto do gestor resolver aquela pendência e receber os elogios da população. Então, muitas vezes, nós ajudamos a máquina a andar bem. Ajudamos, sim, com nossa posição, tanto aqui na Câmara, como com os documentos apresentados, e por aí vai. Então, a gente constrói junto, nós construímos juntos o nosso município. Isso é importante. Quanto à questão da gente falar e da gente escutar pessoas que são até analfabetos políticos, tem um babão que não se incomoda, que se incomoda quando a gente fala alguma coisa, tem um babão
que se incomoda quando você fala. Mas esses a gente dá descarga e eles vão embora. Não vou nem dizer aqui por onde é que a gente dá descarga. Mas falando no orçamento participativo, a gente sabe que o orçamento participativo é uma peça importante. E a gente sabe que ele parte dessa casa. Sabe que o gestor, quando ele executa, quando chega lá para executar o que construímos no ano vigente, para o ano vindouro, nós sabemos que lá está a voz, lá está o desejo, lá estão os sonhos da população. E Terra Nova precisa muito melhorar em muitas coisas. Sem falar em infraestrutura, mas falando em área social, em área de segurança. Aqui já apresentamos documentos para que Terra Nova cuide bem da segurança. Sabemos que a segurança é um dever de Estado, mas tem parte de segurança que é dever do município, como câmara de monitoramento na cidade. Isso não é dever do presidente Lula e nem da governadora Raquel Lira. É dever do gestor público de Terra Nova. Colocar câmeras de segurança. Meu filho mora na cidade da Bahia, Irecê, e ele diz, pai, em Irecê tem um ponto que tem uma câmera que ela, não vou falar que ela seja nem 360 graus, que eu não entendo bem dessa tecnologia, mas ele disse que ela gira e pega quase 70% do município, ela cobre. Isso é muito importante. A segurança, uma câmera, ela identifica e ela traz um certo cuidado para quem vai fazer o mal feito, porque ele vai ser filmado. Então, segurança não é só colocar a polícia, o vigilante na rua, não. É isso também, a tecnologia ajuda. E quando eu coloquei lá nas diretrizes de segurança, eu falo disso aí. Porque a tecnologia hoje, ela ajuda muito as coisas. E Terra Nova precisa, inclusive o companheiro Carlinhos já apresentou esse documento aqui nessa casa, e foi aprovado por unanimidade. E é preciso o gestor público olhar isso com carinho e tentar resolver, sanar esse problema. Quanto à questão dos animais em ruas, agora o Terra Nova Online postou antes de ontem, disse que 3 cachorros atacaram uma professora na caminhada dela matinal. Isso é grave. E já tem uma lei do STF que diz ainda mais, Carlinhos. Nós aqui que defendemos tanto essa causa, que diz que é a obrigação do município tomar de conta dessa situação. E aí se fala em festa, em banda, eu não quero saber de festa nem de banda. O que eu quero é o bem-estar das pessoas. E o bem-estar das pessoas começa aí. Começa aí, na saúde, na educação, na infraestrutura, na segurança. Isso é que é a obrigação do município. E aí a gente sabe que essa lei hoje, que é a lei que o STF determinou para todos os municípios, nós sabemos que tem que ser executada e sabemos que é responsabilidade de cada município. Então, Terra Nova já está na hora de sentar, seja a Secretaria de Saúde, seja algum órgão do município, mas está na hora de resolver essa pendência. É chegada a hora de resolver essa pendência. Tantos documentos aqui apresentados, tanta cobrança, tantas colocações que fazemos, mas a gente tem que ver as ações acontecerem. Tem que ver isso. Às vezes, a gente julga as pessoas. Aqui eu já vi pessoas sendo julgadas a questão de criação de animais de porte maior, né, sendo julgadas, às vezes até acusadas injustamente. E é ruim quando você levanta a questão e você prejulga uma pessoa sem você ter certeza. Você não pode acusar, levantar o dedo para ninguém, sem você ter a certeza que a culpa é daquela determinada pessoa. O que eu quero dizer com tudo isso, aqui como colocou o companheiro vereador Neilson, a reforma do açude do Riacho Seco. Essa reforma é antiga, eu já apresentei aqui centenas de documentos, já vim nessa tribuna cobrar. E, inclusive, aqui na audiência pública de 25 para 26, da construção da peça orçamentária, foi explanado aqui pela Secretaria da Agricultura que os maquinários que ora chegavam no município, justamente era para reformar os açudes, barreiros do município. E a gente vê a discriminação com alguns. E eu vou aqui falar mais uma vez, companheiros.
O Riacho Seco é uma comunidade que é muito discriminada pelo Poder Executivo, e não é de hoje, isso vem de muitos anos atrás. É muito discriminada. E a gente não tem só que olhar para onde tem muito voto, não. A gente tem que olhar para todos os cantos do município, porque lá tem vidas, lá tem pessoas, lá tem seres humanos que pagam seus impostos, que exercem sua função de cidadão e que tem que ter o atendimento do município. E são esquecidas e são escanteadas. E não pode acontecer isso. O assunto do Riacho Seco, dona Verônica, é uma plataforma de estrutura hídrica importante no município. De lá muitas pessoas já tiraram rendas, já melhoraram de vida. E é preciso atender aquelas pessoas. E é preciso que a máquina do município moa para essas pessoas. É preciso. Está na hora e tem que se cobrar. A questão que se envolve tudo isso, todos esses problemas no município, como essa causa animal, como a questão da agricultura, da estrutura, da infraestrutura, da segurança. Temos que vir aqui e mostrar. E aí, como a senhora aqui colocou, como eu falei no pequeno expediente, a questão dos precatórios do Fundef. Que me desculpe os companheiros vereadores da situação, mas é uma pauta que é sempre puxada pela oposição aqui nessa casa. É uma pauta que só puxamos nós aqui para cobrar esse projeto. E tem que vir para cá esse projeto, porque desde o início do ano, esse projeto tramitou o ano passado, foi para a Câmara, voltou novamente, e a gente fica perdido e somos cobrados. Assim como eu, a vereadora Verônica, o vereador Welson, os vereadores da base da situação são cobrados também, que eu tenho certeza que os senhores são cobrados. Tenho certeza absoluta. Mas é preciso que a gente agilize isso. Agilize. Porque tem coisas que andam tão bem no município, e aí, quando é hora do bônus para alguém, demorar por quê? Está na hora de chegar aqui esse projeto, e que seja ainda esse mês de agosto, para que a gente analise, para que se realize audiências públicas, para que se entenda juridicamente, mas que tenha um denominador comum para resolver isso. Está muito tarde, já está caduco, minha gente. Isso é uma situação insustentável. E a gente tem que cobrar mesmo, porque é um direito nosso. E aí, falando novamente nas peças orçamentárias, só para encerrar meu pronunciamento, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Verônica, eu aqui, como presidente dessa casa, no ano de 2020, apresentei, e aí um vereador que tinha aqui, era o presidente Livino, na época, junto com a nossa bancada de oposição à situação, e eu apresentei aqui um projeto dentro da revisão da lei orgânica do município, as emendas impositivas para os vereadores. E aí aprovamos, mas na volta do recesso, já com o novo presidente, o projeto foi vetado. E aí eu pergunto aos senhores, é legal tirar a função de nós vereadores legislar? Os senhores acham interessante a gente diminuir nossa função, diminuir a nossa prerrogativa, diminuir o nosso mandato? É errado. Ontem eu vi o Cedro, a prefeita recorreu e perdeu na justiça. E acho que já foi na terceira esfera, e ela perdeu. Por quê? Porque é legítimo a gente indicar, com as nossas forças parlamentares, as emendas para a saúde, para a infraestrutura, para a educação, para a assistência social. Eu lá em Brasília, senhor presidente, naquela nossa viagem, no mês de maio, eu sentei com alguns vereadores de Minas Gerais, municípios de 3 mil habitantes, eles indicam as emendas parlamentares. E emenda parlamentar, a gente não está tirando nada de direito do prefeito. Pelo contrário, a gente está ajudando, porque quem conhece, quem sabe das tramitações do que o povo precisa, somos nós. Nós somos os agentes públicos mais próximos do povo, somos o para-choque. Mas aí, por questão política, o projeto foi vetado. E aí eu peço ao senhor presidente, senhores vereadores, que possamos reativar isso e trazer isso na pauta, para que a gente possa, eu acho que pelo FPM que Terra Nova tem hoje, digamos que a gente possamos ter direito aí a 1%
do orçamento é 3%, o que aí viria aí R$80 mil ou R$90 mil, para a gente indicar de emenda parlamentar. 80, 90 mil, se nós aqui nos reunimos, já daria para atender as mães atípicas. Coloca aí 8 vezes 9, quanto dá? Já poderíamos apresentar um projeto em defesa das mães atípicas. Já poderia apresentarmos um projeto para essa questão da causa animal, para a reforma do açude do Riacho Seco, aqui como falou o companheiro Neilson, e para outras coisas, para pavimentação, para aquisição de ambulância. E a nossa função de legislar, simplesmente enterraram naquele momento. Eu votei contra, né? Mas o colega vereador Livino votou a favor do veto. Quer dizer, o colega Livino não votou mais porque ele era vice-prefeito. Desculpa, presidente. Mas aí outros colegas vereadores votaram para derrubar o projeto. Então, que a gente possa pensar, refletir e ver essa situação, para que nós possamos indicar o que nosso povo precisa, o que nosso povo merece, quanto à nossa prerrogativa. E quanto à questão, só para encerrar, senhor presidente, quanto à questão para a inauguração de um calçamento, para a entrega de uma ambulância, para a inauguração de um barreiro construído, reformado, ampliado, quem vai cortar a fita? É o chefe do Poder Executivo. Então, mais que justo a gente ver essa situação na nossa lei orgânica e analisar isso. Muito obrigado.